E falando até sobre esse processo, digamos assim, difícil, Vladimir, eu queria falar sobre por que empreender. Era uma pergunta que eu tinha aqui, mas eu queria colocá-la de uma maneira diferente, Vladimir, até baseado na sua história, do que eu acompanho, do que eu li um pouco. Eu acho que hoje, graças a Deus, de forma geral, as pessoas já, no Brasil já estamos falando mais sobre empreender. Acho que isso já é um cenário em que acontece, as pessoas entenderam que empreender é o que movimenta o país. Mas eu acho que ainda muitos influenciadores, Vladimir, falam sobre empreendedorismo por uma parcela pequena ainda da população. É uma parcela que já tem uma condição financeira, que está empreendendo por outros motivos. Como empreender, como pensar em empreender e como superar as dificuldades quando você empreende para pagar o boleto no dia seguinte. Exatamente. Olha, a sua colocação é muito legal, Renata, porque a gente precisa de um país que tenha muito mais empresas que a gente tem hoje. Nos Estados Unidos e na Europa, as crianças aprendem empreendedorismo quando têm 10 anos de idade na escola. Na escola, eles já estão ensinando o que é custo, o que é receita, como é que calcula resultado. Já está estimulando as crianças a venderem bala na escola, a vender bolo. As crianças vão acostumando com esse processo de vendas e resultados. Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil, as pessoas saem, às vezes até da faculdade, com a cabeça de fazer um concurso público. E poucos pensam em você ter o seu próprio negócio. Isso é muito triste, é muito ruim. E pior ainda, quando eles conectam a isso que você falou. Ah, não, empreender é coisa para rico. É coisa para quem tem uma situação financeira alta. Há uns anos atrás, Renato, eu li uma matéria falando que no Brasil 70% dos milionários não eram milionários na infância. 70% dos milionários de hoje não eram milionários na infância. Eles vieram de classe média baixa. 30% recebeu herança, vem de uma família rica. Agora, a maioria não. O que isso significa? Que o empreendedorismo ele é mais fácil do que as pessoas imaginam. Mas ele dá muito trabalho. Então, eu não estou dizendo que é moleza. Eu estou dizendo que ele é mais fácil que muitos imaginam, porque tem gente que imagina que é impossível. Eu venho de uma classe média baixa. Eu estudei em colégio público minha vida inteira. E eu sou um exemplo típico e conheço centenas de amigos meus que têm um exemplo muito parecido com o meu. Eu venho de escola pública, estudei em colégios, porque meus pais não tinham condições de me colocar em escolas de alto nível. Eu não venho de um local que ninguém me financiou para montar uma empresa. Quando nós montamos a Alterdata, eu e meu sócio, nós não tínhamos dinheiro nenhum. Meu sócio é 5 anos mais jovem, então eu tinha 25 anos, ele tinha 20. Eu trabalhava numa mesa emprestada no escritório do meu sogro. Meu sócio trabalhava no quarto que ele dormia, da casa dele. Não tinha dinheiro nenhum para nada. Mas eu me lembro, a primeira cortina que a gente comprou para a empresa foi uma festa. A gente não tinha dinheiro para comprar uma cortina. Então, as coisas são assim, difíceis. Ao longo desses quase 34 anos, a gente completa agora em julho 34 anos, nós nunca na vida pegamos dinheiro emprestado, nunca usei um limite cheque especial na vida, nunca descontei uma duplicata, nunca. Porque a gente vem de uma família que eu aprendi o seguinte: tem dinheiro para almoçar, almoça, não tem que ficar com fome. Tem dinheiro para atender um cliente de avião, vai, não tem dinheiro, vai de ônibus. Ou seja, a gente dá um passo de acordo com as pernas. Então, o empreendedorismo é algo que é muito impressionante e ele é muito mais comportamento que conhecimento técnico. Às vezes as pessoas acham que para montar uma empresa, alguma coisa, basta você saber aquela coisa. Eu, por exemplo, saí da faculdade de informática, eu sei programar, então agora eu posso montar uma empresa de informática. Eu entendo tudo de pão, eu vou montar uma padaria. Eu entendo tudo de calçado, vou montar uma loja de sapatos. Tudo técnico que as pessoas sabem, ao meu ver, não passa de 30% do sucesso. 30% do sucesso é o conhecimento técnico. 70% são todos os comportamentos que giram em torno disso. Liderança, empatia, comunicação, finanças, marketing, vendas, uma série de coisas que vão se acoplando ao conhecimento técnico. Então, por que no Brasil, pela estatística do Sebrae, 75% das empresas que abrem quebram até o 5º ano? 75%. Por falta de conhecimento técnico? Não. Por falta desses 70%. Das outras coisas que não podem ser descartadas, esquecidas.
Essa estatística não é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos e na Europa. É parecido. Lá em Portugal é mais ou menos igual. Porque por isso que o seu canal ajuda muito, que é passar conceitos que a faculdade não ensina. Ninguém faz faculdade e sai empreendedor. As faculdades são preparadas para dar conhecimento técnico. Então, o médico, quando sai da faculdade, ele sabe fazer cirurgia. Ele não sabe administrar um hospital. O engenheiro, quando sai, ele sabe fazer ponte, mas ele não sabe administrar uma construtora. O técnico de informática sabe programar, mas não sabe ter uma empresa de software. Então, existe uma outra história em volta do profissional que é muito importante compreender, que tem a ver com comportamento. Nos jogos, a magia começa a acontecer. E aí o empreendedorismo fica um pouco mais fácil, porque você passa a entender o jogo, você passa a entender as habilidades e competências que você tem que ter, e a coisa começa a acontecer. Então, não tem que desmistificar esse negócio que empreendedorismo é para rico, que é para gente que tem recursos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem milhares de histórias de pessoas que vieram de classe média baixa, vieram de famílias pobres e tiveram um sucesso espetacular, estrondoso. Porque é totalmente possível.